Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Esse é o terceiro episódio da nossa nova história. O link para a primeira parte está aqui embaixo na descrição. E hoje a gente vai dar continuidade fazendo uma transição, trocando de cena. No episódio passado a gente trabalhou um pouquinho na origem, né? A gente tentou conhecer um pouquinho o jeito de ser, o pensamento e as condições do nosso protagonista. E hoje a gente vai mudar de cena para poder conhecer a segunda protagonista e daí, com um pouquinho de sorte, a gente chega no conflito principal da história. Então vamos lá. A gente parou no momento em que a cena ficou um pouco fragmentada, eu me lembro disso. Tem várias lacunas para preencher aqui, mas eu não vou fazer isso nesse primeiro momento não. Como eu tinha falado no episódio passado, eu quero trabalhar aqui uma narrativa mais quebrada, com mudanças de pontos de vista mais definidas, e não descrever as transições, as mudanças no tempo e no espaço. Então eu vou simplesmente marcar aqui, considerar essa primeira parte uma cena fechada, e vou começar agora sob o ponto de vista da Cléria, em outro lugar da cidade, e vamos descobrir então onde é que ela está e o que se passa pela cabeça dela. Vamos lá. Escrevi um bom trecho aqui e aproveitei para desenvolver um pouco mais a questão da ponte de vidro. E eu não pretendo explicar totalmente o seu propósito aqui nessa história. Essa ponte eu criei com a Flávia há um tempo atrás e ela é uma parte importante de uma história que já existe. Então a melhor coisa é tratar nessa história a Cléria como uma nobre menor. O verdadeiro propósito da ponte de vidro fica além da influência dela, né, do que ela pode saber ali dentro da cidade. Manter esse mistério, eu só aproveitei para jogar um boato ou outro que pode ou não ser verdadeiro, mas enfim, o que eu escrevi até agora ficou assim. No espelho rachado e sujo de lama, Cléria viu uma parte da própria face lívida.
À sua volta, pedaços do telhado misturavam-se com fragmentos de vidro escuro vindos de alturas impossíveis até então. Coisas brilhantes, horrendas e pontiagudas, tão grandes quanto os móveis esmagados abaixo delas. Não era para aquilo existir, não era para nada daquilo ter acontecido. Então eu resolvi começar tentando emular o ritmo que eu já estabeleci para a primeira cena. Eu quero fazer uma cena aqui que seja meio que um espelho do que eu já escrevi para o escravo. Não por acaso eu apresento a personagem se olhando no espelho. E o escravo sai de um esconderijo entre os escombros e ela vai estar no alto, ela vai descer. Vamos trabalhar assim. Ela sentia-se segura na parte central de Tântalo, entre os nobres e a guarda de elite. Mesmo quando a ponte começou a ser construída ali, não se preocupou. Afinal, por quase 2 anos, foi apenas uma torre translúcida ocupando o espaço onde existia a Praça Dourada. Sua altura crescente só tornava-a mais imponente e bela. Quando o topo passou a se esconder entre as nuvens e a estrutura difusa e translúcida da passarela era apenas entrevista, as especulações sobre seu propósito foram por ela esquecidas. Os mais simples diziam que a ponte ligaria aquele mundo à casa da deusa. Os nobres menos importantes cogitavam a construção de uma arma poderosa que asseguraria a soberania eterna de Tântalo. Ao contrário da maioria dos habitantes da cidade, sempre tão fascinados pelos feitos e mistérios que tornavam os filhos da deusa tão especiais, Cléria não tinha interesse algum nos Jalinix. Eles lhe deram aquela casa, aquela vida. Isso bastava. Então esse trecho que eu acabei de escrever, esse trecho final aí, ele me ocorreu quando eu estava pensando na posição dela dentro da cidade. Então eu já tinha estabelecido que ela era uma embaixadora e isso já começa a sugerir algumas coisas sobre a relação de Tântalo e os outros povos que existem ali ao redor. Eu coloquei no início da história que Tântalo é a maior cidade desse continente e a relação de Tântalo com as outras seria uma coisa mais agressiva, uma coisa mais de exercer o poder sobre inimigos mais fracos, oponentes mais fracos. Então trabalhar essa questão da influência de Tântalo em cima dos outros povos menores justifica a existência de uma embaixadora, e eu posso simplesmente explicar o fato dela viver bem ali na parte central de Tântalo como parte do jogo. Ela é uma embaixadora e ela vive no lugar dos nobres, né? Mas eu posso ir um pouquinho além aí. A gente tem até agora a informação de que a Cléria meio que vai tentar se matar porque ela se sente culpada pelo que aconteceu. E se ela não sabe direito o propósito da ponte, então ela meio que foi usada, ou ela cometeu algum tipo de traição, fez algum tipo de trabalho para os Jalinix. Então por isso ela ganhou uma posição de destaque dentro da cidade. Então eu estou pensando bem nessa direção dela ter traído a terra natal dela e esses embaixadores que contribuíram para o crescimento de Tântalo, enfraquecendo suas próprias terras, ganharam essas recompensas. E assim a gente explica a questão da culpa da Cléria e a questão dela estar alheia aos propósitos de Jalinix. Ela só queria a recompensa e pronto. A gente só precisa enfatizar isso de alguma maneira dentro do texto para poder o leitor sentir que isso tem alguma força, que isso é uma motivação forte o suficiente para ela tentar tirar a própria vida, né? Então vamos lá, agora que a gente já contextualizou algumas coisas a respeito da ponte e do sistema, né, do funcionamento da cidade bem superficialmente, vamos trabalhar um pouquinho com esse tema, né, com esse aspecto da traição, para ver se a gente aprofunda o background do personagem.
Então, eu vou lendo aqui comentando, mas com certeza isso aqui vai ter que passar por uma reescrita, modificar a ordem desses acontecimentos e explicar um pouquinho melhor. Mas está assim por enquanto. Desceu as escadas de pedra, incomodada com os ecos dos próprios passos. Era como se qualquer sinal de vida, de existência humana, fossem transgressões gravíssimas, como se o fato de ela ainda estar viva para testemunhar tamanha destruição precisasse ser corrigido. Então aqui eu estou plantando a semente da questão dela tentar se matar um pouquinho mais adiante, né? Entrou na câmara hexagonal onde costumava prestar seus serviços e conseguiu sorrir diante de sua mesa. Um móvel escuro e diminuto no centro daquele lugar de pé direito, alto e piso de mármore. Eu não sei se a reação dela nesse momento seria exatamente sorrir. Então eu tenho que pensar um pouquinho melhor sobre isso. Os afazeres e problemas cotidianos nunca lhe pareceram tão banais. Não havia mais nada, mais ninguém. Se quisesse, poderia visualizar com nitidez os encontros em que entregou sua terra natal aos poucos, um documento por vez. E a partir daqui que eu acho que a apresentação desses acontecimentos está um pouco confusa, um pouco truncada. Os Jaliniks eram claros em seus discursos, não queriam guerra. Bastava que cooperassem e o mundo seria melhor para todos. Enviaram mensageiros solicitando aos povos do continente que elegessem embaixadores. Então estou tentando justificar a existência de embaixadores nesse mundo. Houve uma reunião no principal salão do Palácio dos Véus, que eu inventei esse nome lá, na cena do escravo. Os embaixadores ouviram o que tinha a dizer Assur, filho mais velho da deusa, e levaram suas palavras a seus líderes. Muitos não aceitaram as propostas e enfrentaram consequências piores do que a guerra. Assur eu acho que é um deus assírio, se não me engano. É um deus antigo. Então ele vai ser ali o filho mais velho da deusa. Cléria juntou seus embaixadores ponderados, convenceu-se de que Tântalo deveria mesmo governar o mundo. Fez sua parte para que isso acontecesse e foi generosamente recompensada. Então aqui eu estou meio que sintetizando o que aconteceu, mas eu faço isso novamente mais embaixo de uma forma direta. Ganhou aquela suntuosa residência próxima aos outros embaixadores ponderados. Durante o banquete, aqui eu repeti ponderado logo depois, vou dar uma mexidinha aqui rapidinho. Eu vou tirar embaixadores aqui também para ficar ainda menos repetitivo. Cléria juntou-se aos ponderados. Convenceu-se de que Tântalo deveria mesmo governar o mundo. Fez sua parte para que isso acontecesse e foi generosamente recompensada. Ganhou aquela suntuosa residência próxima aos embaixadores que agiram da mesma forma. Durante os banquetes intermináveis, entre piadas e goles de vinho, era assim que chamavam uns aos outros, os ponderados. Aqueles que souberam mediar e influenciar seus líderes, conduzindo-os à total submissão. Aqui eu estou vendo que eu vou ter que mexer de novo. Aqui, porque os ponderados têm que ser aqui, senão não justifica a explicação do apelido. Eu bolei, na verdade, esse apelido justamente porque eu chamei de ponderados logo em cima, né? Então, peraí. Transformei numa coisa só, não sei se vai ficar assim, mas tem tanta coisa para mexer nesse trecho que não vou me preocupar com isso agora. Então, Cléria juntou-se aos que convenceram-se de que Tântalo deveria mesmo governar o mundo. Fez sua parte para que isso acontecesse e foi generosamente recompensada. Ganhou aquela suntuosa residência próxima aos embaixadores ponderados. Durante os banquetes intermináveis, entre piadas e goles de vinho, era assim que chamavam uns aos outros, os ponderados. Aqueles que souberam mediar e influenciar seus líderes, conduzindo-os à total submissão. Tântalo era uma terra de eufemismos e elogios vazios, o oposto das palavras verdadeiras que saíram dos lábios famintos de seu pai no fim da última visita à família. Você mentiu e traiu sua terra em troca daquela casa, aquela vida. Cuidado, pois o sol está enegrecendo, e quando tudo for sombra, você também morrerá. Então, um presságio para deixar a coisa um pouquinho mais sombria, mais misteriosa. E essa citação, esse cuidado, pois o sol está enegrecendo, é uma óbvia citação ao Black Sabbath, Children of the Sea, para quem conhece a música. Eu estava ouvindo isso hoje cedo, resolvi aproveitar. Então, para fechar essa cena da Cléria, agora que a gente já contextualizou, ainda que esteja meio truncado, precisando mexer aí essa trajetória dela até esse ponto, a gente vai introduzir um momento em que ela ingere as hortênsias. A gente precisa colocar hortênsias de alguma forma dentro dessa história e fazê-la comer, morder a hortênsia, como a gente leu naquelas pesquisas do primeiro episódio. Se alguém ingere hortênsia, se envenena. E é isso que a gente quer que aconteça com ela.
Então, estou tentando fazer a passagem ali para ele encontrar as hortênsias. Acabei tendo a ideia de colocar um afresco decorando o teto desse lugar, dessa câmara abobadada. Porque a nossa estética aqui é barroca, né? A gente estava se inspirando nas pinturas barrocas. Então, nada mais barroco do que uma visão religiosa, divina, pintada num teto abobadado, de forma a dar essa ilusão de que o céu está se abrindo, né? Isso é muito comum na arte barroca, principalmente em igrejas. Então, é legal para dar mais um diferencial aqui para a estética desse mundo que a gente está construindo agora. Então, ficou assim. Ergueu o rosto e encontrou o afresco, magistralmente realizado a ponto de proporcionar a perfeita ilusão de que o teto abobadado se abria, dando passagem a um céu de crepúsculo. Nuvens macias flutuavam contra graciosas manchas púrpura e alaranjadas. Abrindo caminho entre elas, uma mão feminina descomunal estendia-se, a partir do infinito. Antes, Cléria via aquele gesto como um aceno, um chamado a seus filhos perdidos no mundo dos homens. Agora, a mão parecia prestes a golpear de maneira implacável qualquer um estúpido o suficiente para se colocar abaixo dela. Então, isso aqui é meio que uma metáfora para poder representar a diferença de visão dela, né, no mundo perfeito em que ela vivia antes aí. Antes era uma deusa acolhedora e agora uma entidade implacável. Então, vamos lá. Vamos inventar um jardim particular para ela. E aí vamos pensar numa origem legal para essas hortênsias. Então está começando a tomar forma aqui a ideia, criei o jardim particular e uma justificativa para ela ter hortênsias ali. Isso até serviu para humanizar um pouquinho a personagem, dar uma dimensão maior, para ela não ser só uma pessoa gananciosa, egoísta e traidora. Então tá assim, na parede oposta havia o acesso a seu jardim particular. Os nobres diziam que hortênsias não eram dignas de Tântalo, eram plantas vulgares, fáceis de cultivar. Se as hortênsias aqui no nosso mundo são fáceis de cultivar, eu não sei, só sei que lá em Tântalo elas são. Mais de uma vez, Cléria ouviu que um orquidário seria mais apropriado, mas ela não se importava. Hortênsias lembravam-na de casa. Mandou trazer de lá 2 tipos de solo para que ali florescessem azuis e rosadas. Isso aqui a gente leu nas nossas pesquisas, né, que dependendo do pH do solo poderiam nascer as azuis e as rosadas, e eu estou aproveitando essa informação. Aí agora eu dei um espaço porque eu quero uma transição um pouco mais suave para a hora que ela colhe essas flores. Eu acho que ficou muito abrupto e essa ideia ali precisa desenvolver um pouquinho mais. Então eu deixei espaço para poder lembrar disso depois. Colheu um ramo de cada e ajeitou-os com cuidado entre as mãos, dando forma a um compacto buquê. Cheirou demoradamente as pétalas e fechou os olhos, esperando surgir na mente algum cenário familiar. Peraí que está tudo errado aqui. Mas só encontrou escuridão. Agora tudo era sombra e era a sua hora de morrer também. Então aqui eu dei um fechamento para aquele presságio que o pai falou para ela, e se for tudo construído de uma maneira legal, depois dos ajustes, o leitor aqui vai estar com ela, vai acreditar que ela realmente se convenceu de que não resta mais nada a não ser tentar se matar. E é isso que a gente vai tentar fazer agora. Pronto. Ainda de olhos fechados, mastigou um ramo com intensidade. O amargor que tomou conta de sua boca era apenas um leve prenúncio de sensações muito mais fortes.
Sabia do lento sofrimento que estava por vir, mas não importava a dor se aquilo lhe permitisse sonhar com outro mundo, outra realidade, onde os acontecimentos tivessem seguido uma direção diferente. No entanto, Cléria não queria morrer naquele lugar, cercada por lembranças ruins, estátuas acusadoras e céus de mentira. Cambaleando, já sem ter certeza se o portal que cruzava levava à mesma rua ou ao reino dos mortos, ela saiu. E assim a gente conseguiu o intuito desse vídeo, que era conhecer um pouquinho mais da Cléria, contextualizar certas informações que a gente pensou lá no início e que ainda não tinham muita razão de ser. E agora ela está envenenada com as hortênsias e ela saiu de casa. A próxima parte a ser escrita então vai ser o encontro entre ela e o escravo sem nome, que a gente sabe que é o Roger Bark, um futuro herói, e a partir das informações que a gente já tem de cada um, desenvolver um conflito. A gente precisa também preencher certas lacunas e reescrever algumas partes que ainda não estão tão boas, mas isso tudo vai ficar para a semana que vem. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora, e aqui embaixo na descrição tem um link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!